Só aumenta o número de mulheres que esperam a maturidade por conta de carreira, de outras prioridades para serem mães. Então agora eu vou colocar nessa conversa uma mãe de 7, é isso mesmo. A Juliana Mendes tem só 42 anos e é engenheira civil, mora aqui na cidade de São Paulo e é mãe do Pedro Henrique, do Luiz Felipe, do João Eduardo, das trigêmeas, Carolina, Fernanda e Eduarda e da Bia. Ufa, é bastante gente que a Juliana tem em casa. Bom dia, Juliana! Bom dia! Conta essa história pra gente. Foram todos planejados? Como é que aconteceu essa família que era até comum no passado, né? Mas hoje é uma coisa muito, muito incomum uma família tão grande. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Bom dia, é um prazer estar aqui. Então, o meu mais velho, que é o Pedro Henrique, que eu tive aos 18 anos, não foi planejado, né? Mas os outros foram. Eu tive o Luiz Felipe, eu casei, tive o Luiz Felipe que está com 15, o João Eduardo está com 12, e eu queria muito uma menina, e aí eu fiz tratamento e vieram 3. Você não queria, Juliana? Vieram! Pedi demais, né? E aí, Maria Carolina, Maria Eduarda e Maria Fernanda, que hoje estão com 9 anos. E aí você Só que fez... eu me separei, né, Natália? Desculpe, no caso das trigêmeas, você fez tratamento de fertilização. Foi. E aí implantou 3 e as 3 ficaram, foi isso? Isso. Bom, aí pouco depois sua vida mudou um pouquinho, você separou? Mudou, separei com 6 filhos e aí eu casei de novo. Eu já estava ligada, né? Eu não podia ter filhos. E meu marido não tinha filhos, assumiu essa família gigante, com 6, né? E aí eu falei, então, vamos ter o 7º, né? E aí, como é que foi para ter o 7º? Também foi tratamento? Então, foi tratamento. A gente fez uma fertilização, a Bia, transferência de embrião congelado, né? Eu cheguei a ter 5 embriões, eu tinha 39 anos na época, e aí tá aí a mocinha que tá com 3 anos hoje. Me conta, Juliana, como é a sua rotina? Porque você segue trabalhando e administrando essa turma toda. Hoje, mãe de 7, né, ser mãe é o meu trabalho. Eu sou educadora parental hoje, eu sou engenheira civil de formação, mas o foco do meu trabalho hoje é educação parental, né? Porque como eu aprendi a lidar com tanta gente, hoje eu posso ensinar um pouquinho como é lidar com tanta diferença, tanta demanda emocional, que é o que acontece hoje, né? E o que tem de muito diferente, assim, de mais diferente daquela gravidez lá aos 18 para a gravidez aos 39? Fisicamente falando... Eu concordo com a doutora Ana quando ela falou sobre a paciência. Parece que a gente tem que ser mãe mais velha mesmo. A gente é mais acelerada quando é mais novo. Tudo é muito urgente, tudo é muito... E quando a gente, agora na gravidez, na última gestação da Bia... até perceber que a Bia soluçava na barriga, eu percebia coisa que eu não consegui perceber com nenhuma outra gestação. Olha... Parece que eu sinto mais, parece que eu estou mais presente, eu estava mais presente, sabe? Porque eu estava trabalhando muito, eu estava fazendo tudo muito quando a gente é mais novo, né? Então eu senti diferença nesse sentido de... Ok, eu tô grávida, eu tô sentindo, eu tô esperando, sabe? É um pouco diferente. E isso deve ser uma coisa que você sente, né, doutora Ana, nas suas pacientes, essa gravidez tranquila. Se a gente não tivesse o nosso reloginho biológico lá, eu arrisco a dizer que a idade ideal seria aos 40 anos, porque a gente está mais calma, a gente está menos ansiosa, a gente percebe mais. Então, isso que eu vejo. Mas o nosso relógio biológico não acompanha. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Me conta, Juliana, como é que é a relação deles, assim, do mais velho com os mais novos? Tem muito conflito? Já tem uma diferença tão grande que acaba virando parceiro? Como é que é? A gente trabalha muito como um time. Como eu tenho como princípio básico capacitar eles, então assim, eles organizam o café deles sozinhos, eles organizam as mochilas deles sozinhos, então a gente trabalha meio como um time. Os conflitos são poucos. Confesso assim, o João Eduardo, que é o 3º filho, que perdeu o colo para 3, há um conflito maior entre ele e as irmãs, assim, né? Ele faz, essas meninas, não tem muita paciência. Mas, de uma maneira geral, tem pouco conflito. A maior demanda é minha mesmo, né? Porque eu tenho que lidar com uma que gosta muito de colo, a outra que não gosta de colo, um que se dá bem na escola, o outro que se não dá bem na escola. Então, a demanda emocional é muito grande. Então, essa minha... Porque a gente tem que ser 7 mães, né, Natália? Não dá para ser a mesma mãe para todos os filhos. Você concorda? A gente precisa ser aquele que o filho demanda. Então, aquele que precisa de colo, você dá colo. Aquele que não gosta, você não dá.
Então, essa é a maior dificuldade. É um baita aprendizado. E a Juliana trabalha com isso, como ela disse. Então, vou colocar aqui na tela para você que ainda não conhece o Mãe de 7 no Instagram. É Mãe de 7 mesmo, @Mãe de 7. E ali ela compartilha, além dessas fotos que a gente fica babando, porque são lindíssimas, muitas dicas, né, Juliana? Eu procuro passar essa minha vivência, porque as mães hoje estão muito perdidas, né? Eu digo que hoje a gente precisa estudar para ser pai e para ser mãe. Porque lidar com a internet, lidar, né, com a tecnologia, com tantas diferenças, a gente precisa saber como lidar com eles. A gente acredita que ou tem que ser permissivo ou tem que ser muito rígido, e dá pra gente encontrar um meio termo. E é esse meio termo que eu tenho passado para as mães, para dar uma acalmada, porque não é fácil. Nossa, muitíssimo obrigada, Juliana, pelas informações todas. Eu queria até que você contribuísse, doutora Ana, com o que a Juliana trouxe pra gente, porque ela chegou a fazer laqueadura, né? Ela chegou e aí depois reverteu. Isso ela deu sorte, digamos assim, ou é uma coisa que é possível fazer tranquilo? Eu acho que ela fez fertilização in vitro. A laqueadura, o que ela é? A gente corta, né? Ou então você interrompe ali o caminho da trompa. E a trompa, ela é fundamental para o processo reprodutivo, porque é na trompa que o óvulo encontra com o espermatozoide, forma o embrião e é ela que leva para a cavidade uterina. Existem duas possibilidades para quem tem laqueadura tubária. Ou fazer uma reversão de laqueadura, que é muito difícil, porque a tuba uterina é um órgão muito fino e daí, dependendo de como foi a técnica, ou como é a cicatrização dessa paciente, realmente é muito difícil. Ou então, que é mais utilizado atualmente, que é a fertilização in vitro, que a gente pega o óvulo espermatozoide, coloca junto lá no laboratório e transfere o embrião para a cavidade uterina. E aí, que eu acho que foi o que ela fez. Foi isso, né, Ju? Foi isso. Então, a trompa, nesse caso da fertilização, não faz muita diferença, porque é colocado diretamente ali no... diretamente, Agora, eu tenho notado, assim, até por experiências pessoais de amigas próximas, que o número de meninas tomando anticoncepcional cada vez mais cedo, né? E aí, por questões hormonais, enfim, tem crescido. Como que a mulher que tomou, por exemplo, começou a tomar aos 13 anos, tenho muitas amigas que começaram aos 13, e aí foram parar de tomar anticoncepcional aos 30, já pensando na gravidez. O quanto ele impacta aí na fertilização? Quanto tempo antes essa mulher tem que parar de tomar um anticoncepcional para conseguir engravidar? Não, legal essa pergunta, também é muito frequente. Não impacta nada, tá? Isso é um mito. Então, o anticoncepcional, ele não impacta na fertilidade. Então, o que acontece é que, como que age o anticoncepcional, a pílula? Ela bloqueia os comandos do cérebro em relação ao ovário e impede a ovulação. O que pode acontecer com alguém que tomou muito tempo pílula e resolve de repente engravidar? O nosso organismo é como se fosse uma orquestra. Então, imagina que essa orquestra está parada há muito tempo e daí ela resolve funcionar. E ela pode demorar alguns meses para voltar a funcionar. 3 meses, que é normal. Se demorar mais do que isso, a gente consegue intervir e consegue resolver. Mas o anticoncepcional, ele não tem impacto na fertilidade. Isso é mito. Muito bem. Nossa, Juliana, então, muito obrigada, viu, pelas informações. Foi uma delícia conversar e adorei ouvir de você tudo que você compartilhou aqui com a gente. Mãe de 7 é o Instagram, para você que ainda não acompanha, para seguir a Ju também. E você, Elisandra? Você estava falando, eu te interrompi. Fala no microfone. Parece que a Nath estava falando de mim. Eu tô com 30 anos, né? Eu acreditava que o uso frequente, duradouro do anticoncepcional afetava em algum sentido. Hoje eu não faço mais uso de anticoncepcional, eu uso preservativo, né? Com meu marido e tal, né? Para outra gravidez, mas eu acreditava muito que causava algum tipo de prejuízo. Você vai deixar mais pra frente, né? Pelo que eu tô entendendo. Vou deixar mais pra frente. Não deixa muito. Eu já faço parte desse time que a doutora falou. Pensa bem, né, de deixar mais pra frente. Só antes da doutora responder, que é importante essa resposta, eu queria mostrar aqui o livro da Andréia, que chama Mãe de Proveta, que conta a história da Andréia que a gente viu na reportagem. Então, um pouco dessa história de uma executiva que resolve ter filho, tem logo 4, de um jeito bem humorado.
E aí, dica super poderosa de leitura para você que está pensando em ser mãe na maturidade. Doutora Ana, vamos responder a Elisandra. Ela pode deixar lá para frente? Não, assim, o ideal é não. O ideal é que a gente fique grávida antes dos 35 anos. E uma coisa que a gente tem que pensar, que um filho não são 9 meses. Normalmente um filho são 3 anos. Porque você não sabe quanto tempo você vai demorar para engravidar. Depois tem a gestação, que são 9 meses. E depois você não vai engravidar logo em seguida. Então, para quem quer ter mais de um filho, é melhor começar antes dos 35, certamente. Vai ter que se apressar, hein, Elisandra?